Hoje eu vou te mostrar o segredo por trás da dupla fenda. Segredo por trás da fenda dupla, que ninguém te mostra, porque é um segredo muito bem guardado e oculto de todos. Existe um efeito retardado na fenda dupla. O efeito retardado, ele é um experimento que confirma que a realidade não existe se não estiver sendo observada, se não estiver sendo vista, se não estiver alguém olhando. E efeito retardado não é porque, é uma coisa de retardado, é uma coisa de maluco. Eu sei que o nome é muito feio, né? Mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com o que acontece com a onda, que se transforma em partícula e que mesmo depois dela já estar se comportando como partícula, ela ainda modifica o seu estado. Efeito retardado por quê? Ele sugere que a realidade só existe quando estamos observando. Tudo bem, isso é efeito de fenda dupla que você já conhece. E inúmeros experimentos quânticos foram realizados no passado e mostraram que o fato é esse, que não tem modificação. Só que recentemente, estudos da Universidade da Austrália, eles descobriram mais uma prova de quanto a realidade é moldável, do quanto ela pode ser alterada. Eles recriaram esse experimento da escolha retardada de John Wheeler e confirmaram que a realidade não existe até que ela seja mensurada, até que ela seja observada. Então passa a onda normal, como o experimento da fenda dupla, que vocês provavelmente já conhecem, já ouviram falar, passa a onda, que é o feixe de luz, que é onda e potencial, e quando ela é observada, ela se torna partícula. Então ela chega lá no alvo, ela chega no objetivo como partícula. Só que nesse experimento de dupla fenda com efeito retardado, eles fizeram essa descoberta intrigante porque eles colocaram alguns obstáculos durante o percurso desta onda. Como assim obstáculos, Tia Lu? Eles colocaram espelhos, eles colocaram alguns obstáculos no meio do caminho. Então, quando eles soltavam a onda, quando eles soltavam aquele potencial feixe de luz, ele pegava primeiro nos obstáculos, para depois chegar lá no objetivo, para depois chegar lá no alvo. Então, essas partículas, como fótons, elétrons, elas podem se comportar tanto como partícula, quanto como ondas. E aqui cabe o questionamento, né? Sobre o que exatamente leva um fóton, um elétron a agir como uma partícula ou como uma onda. Esse é o experimento normal da fenda dupla. Só que os resultados desses cientistas australianos, eles foram publicados, inclusive, na revista Nature Physics. Mostraram que a escolha é determinada da maneira em como o objeto é mensurado. Calma. Aqui o que eles querem provar, que a observação, que a mensuração é tudo. No nível quântico, a realidade não existe até que alguém esteja olhando, até que ela seja mensurada, até que ela seja medida. Então eles colocaram esses obstáculos, porque aqui sem os obstáculos passaria a onda, tendo um observador, ela iria passar como partícula, se tornava matéria. Só que com esses obstáculos, eles poderiam ver em outros locais onde essa partícula iria chegar primeiro e em que estado ela iria chegar. Por isso eles colocaram esses espelhos, por isso eles colocaram essas interferências. Você pode chamar do nome que for. Aqui tem até, inclusive, o desenho de como eles fizeram esse experimento. Mas aqui, o que eu quero te mostrar, a escolha retardada de Wheeler. O interferômetro. Que são essas interferências? Um fóton por vez. Existe a possibilidade de colocar ou retirar esse semi-espelho, que é o que eles chamaram de obstáculo, enquanto o fóton está percorrendo o interferômetro. Então, voltando um pouquinho aqui. Enquanto ele está percorrendo esses obstáculos, eles conseguem retirar essa interferência para ver que caminho ela vai ter. Eles queriam saber que caminho ele vai percorrer. E é por isso que eles fizeram dessa maneira. E aí o nome escolha retardada, ele é devido à possibilidade de escolher, colocar ou retirar o semi-espelho após o fóton ter ultrapassado o primeiro. O que acontece com o fóton? Comportamento corpuscular? Em que momento o fóton decide como se comportar? Onda ou matéria? Aqui o que eles querem mostrar? Por que esse experimento retardado?
Enquanto tinha alguém observando, ele passava como matéria. Então, ele passava por aqui como matéria, passava por aqui como partícula. Mas, tirando o observador, ele voltava a se comportar como onda e chegava lá no objetivo ainda como onda. Mas como assim? Se ele iniciou o percurso, chegou no primeiro obstáculo, ele era matéria, chegou no segundo, ele ainda era matéria, mas tirando o observador, ele apareceu lá no final como onda? Como assim? Primeiro ele era partícula, depois ele voltou a ser onda. Começa aqui, ó. Inicia a trajetória, é onda. Teve o observador, transformou-se em partícula. No segundo obstáculo, ainda era partícula, porque tinha o instrumento medindo, observando. Quando desligaram esse instrumento, ele bateu lá no final como onda de novo. Então, quer dizer, voltou ao estágio inicial? Sim, voltou ao estágio inicial. E qual é o estágio inicial? Que começou apenas como uma onda, como uma possibilidade. Isso quer dizer que eles comprovaram que, imagina que aqui está o seu desejo, seu objetivo. 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, não interessa. Aqui está ele. Ele é uma onda de possibilidades. Então ele inicia aqui a trajetória. O observador, você observou, escolheu esta quantia. Então ele já se comporta como matéria, é real. No segundo semi-espelho, é real, matéria. Só que aí você parou de observar. O que acontece quando ele chega lá no final? Não é nada além de onda. Chalu, caminhões de fábricas de fichas caíram. Pois é, fábricas de fichas caíram. Consegue entender aqui a dupla fenda que ninguém te mostrou? Eles te mostram o experimento de fenda dupla e beleza, algumas pessoas entendem, outras não, mas o seu objetivo inicia e ele é uma possibilidade, qualquer pessoa pode conseguir, você pode conseguir, não tem nada que te impede. Então você observa e escolhe e ele se torna real e você continua observando e ele continua sendo real. E isso é comprovado no primeiro obstáculo, é comprovado no segundo obstáculo, mas por algum motivo você perdeu o foco. Por algum motivo você deixou de observar. E quando ele chega lá no final, ele volta a ser a mesma onda do começo. Só um desejo. Eu quero. Isso explica o porquê tanta gente quer e nunca consegue? Porque está sempre, basicamente, voltando para o mesmo padrão original, de onde começou. E pode perceber que o que mostra aqui, ele não precisa voltar para trás, porque ele não volta o percurso. É lá onde chega, ó, esse aqui é o objetivo, tanto que é um alvo. Aqui ele passou como real, só que quando chegou lá não era real. Por quê? Que você deixou de observar. O que é que torna real? A consciência, o pensamento, o foco que você coloca nos seus objetivos. Não é o pensamento positivo, não é o sentimento, não é a frequência. É o observador. E quando esse observador é retirado daqui, o seu sonho, seu objetivo, a sua meta, a loteria, os milhões, o carro, a viagem, os clientes, o negócio, a fortuna, deixa de existir e volta a ser só mais um desejo. Só mais um eu quero. Este eu quero tem potencial. Mas por que é que ele não chega lá no final como realidade física? Porque deixou de ser observado. Então, eles fizeram um experimento mais uma vez para entender como é que esta partícula passa como onda ou passa como matéria. Então, para enfatizar a situação, eles propuseram a variação do experimento, dessa vez em uma escala astronômica, para que não fique dúvida, inclusive, para você que está assistindo, pensar assim, mas eu estou longe do meu desejo, o meu desejo é só uma ideia, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eles fizeram o seguinte, um fóton gerador de um quasar distante, passa por uma galáxia, que está a 1 bilhão de anos-luz da Terra. Então aqui, Terra, galáxia, quasar, muito distante. Há 2 caminhos possíveis para o fóton, de maneira semelhante ao experimento da dupla fenda. E o que acontece? Coloca-se uma tela de detecção que pode ser removida para entender
por onde esse fóton vai passar, porque o experimento é isso, para entender qual o caminho que ele faz, pode ser removida na frente desse telescópio. Então, coloca-se a tela, tem essa interferência, retira-se a tela, não há interferência, então ele pode passar direto. E o que é que eles constataram? Não importa o caminho que o fóton seguiu, mesmo que isso tenha ocorrido há bilhões de anos-luz. O que imaginamos ter acontecido com o fóton no passado depende da escolha do observador no presente. Não importa a distância que está o seu objetivo. Eles comprovaram com esse experimento retardado que você parou de observar no presente. Ele pode estar lá distante, ele pode estar aqui perto, ele pode estar no laboratório, ele pode estar lá do outro lado do mundo. Não tem a ver com a frequência, não tem a ver com a vibração, não tem a ver com o sentimento, tem a ver com o poder de observar, de escolher. Parou de observar, parou de escolher, não existe mais o foco, seu desejo. Volta para estaca zero. Porque o que eles comprovaram aqui é que o fóton no passado depende de uma escolha do observador no presente. Então, quer dizer que ele pode viajar bilhões de anos-luz. Se deixar de observar no presente, ele deixa de existir. O segredo disso tudo aqui, que interfere na sua realidade diretamente, mora atrás desse experimento, que é o que eu estou te mostrando agora. E eles não revelam isso para você, que eu estou revelando agora. Quando eles fizeram esse experimento pela enésima vez, eles desligaram a máquina que observava. E o que aconteceu? A onda passou na fenda como onda e, quando observada, se comportou como matéria. Ao desligar a máquina, ela chegou no objetivo novamente como onda, porque ela só era matéria quando era observada. Parou de ser observada, não era mais matéria. A matéria só existe quando existe uma consciência observando ela. Então, o seu sonho, o seu objetivo, a sua meta só chegam para a sua vida enquanto você se torna um observador consciente da sua realidade. Porque isso aqui você não encontra nem em livros. Você pode até encontrar no livro, mas eu duvido que você consiga decifrar isso aqui. Isso foi escrito por cientistas para outros cientistas lerem. Enquanto você é o observador consciente da sua realidade, ela está em pleno potencial de existir como matéria para você. A partir do momento em que você parou de observar, esquece, neném. Porque só um eu quero. E quando você quer, você não tem. Porque isso foi comprovado aqui. A matéria só existe enquanto, coloque em letra maiúscula aí, enquanto for observada de maneira consciente. Precisa ter a consciência observando essa realidade, senão ela vira fumaça. O quanto você consegue manter o foco no seu sonho e não vem mentir para a tia e dizer aqui que você é uma pessoa muito focada, que você consegue manter os seus objetivos, que você consegue fazer isso, que você é uma pessoa decidida e determinada, porque eu já te mostrei que apenas 1950, de uma média de 65 mil pensamentos que você tem por dia, eles não são repetidos, eles não são ruins, eles não são porcaria. Isso é muito pouco, perto do tanto de tempo que você tem, 24 horas por dia, em média 60 a 70, né? Nós calculamos com 65. 1000 pensamentos por dia. Então não vem dizer para mim que você consegue dominar a sua consciência, que você consegue fazer isso com um pensamento positivo, porque esses experimentos aqui não são baseados em pensamento positivo. Isso aqui não é baseado em sentimento, em frequência, em vibração. Isso aqui é baseado na consciência do observador. E só quem não entendeu isso ainda, só quem não enxergou isso ainda, porque não quer dar o braço a torcer e admitir que o que eu estou falando aqui é prova, isso é fato. E não tem nhonhonhon, e não tem letra miúda, e não tem pegadinha, e não tem golpe. Ou você se torna um observador consciente da sua realidade e faz isso de maneira consciente, focada, decidida, porque você aprendeu o que a tia Lu está te ensinando aqui e que você vai aprender o restante e como isso funciona dentro do método, ou você vai continuar tentando elevar a sua frequência para nada. Porque o seu objetivo se desfaz na primeira curva. E por que eles não te falam isso? Ou porque não sabem, ou porque querem que você continue distraído, distraída, mantendo a frequência elevada, sentindo num coração que é poético, que não sente coisa nenhuma, que tudo é produzido no seu cérebro e não te ensinam a fazer o principal, que é
ser consciente da realidade. Ah, mas o seu inconsciente. O inconsciente é uma pinóia. O inconsciente obedece. Se você der um comando, se você der uma ordem, se você decidir, se você botar ordem nesse galinheiro, o inconsciente vai obedecer. Ele só não fez isso ainda porque você não se deu conta do poder que tem. Porque você não aprendeu a fazer isso de maneira consciente. Só por isso. Ah, então eu vou manter pensamentos positivos? Não. Não é o pensamento positivo. Não é a fé. Eu já disse isso e eu vou repetir quanto eu conseguir repetir. Para enfiar isso na sua cabeça. Não é sobre ter um pensamento. Não é sobre fazer isso uma única vez. É isso que você tem que aprender. É isso que você precisa dominar. E é isso que eu ensino dentro do método Lei da Atração Consciente. E por que eu ensino isso lá? Porque foi isso que eu descobri para a minha realidade. Era isso que eu precisava saber para responder as minhas perguntas. Era isso que eu tinha que entender para a minha vida mudar. E é por isso que hoje eu posso voltar aqui e ensinar as pessoas e mostrar para elas o caminho, não só o caminho, o passo a passo disso. Sem técnica. Sem vibração, sem frequência, sem mimimi, sem nhonhonhon. Porque você precisa ser o observador consciente da realidade. É sobre você se tornar observador consciente da realidade. É ali que transforma, é ali que a coisa anda, é aí que vem o resultado.